O cais de Atlantic City nunca dormia de verdade. Mesmo depois da meia-noite, as calçadas com cheiro de sal e as luzes amarelas dos pieres continuavam a respirar no ritmo silencioso de quem chega, de quem parte, e de quem espera. Lena Ashford, naquele momento, pertencia à última categoria. Não por escolha. Ela estava sentada num banco de metal frio perto do Pier 14, as costas eretas por hábito. A pequena mala de viagem estacionada à sua frente como um escudo. O celular, com a tela apagada e a bateria no zero, repousava inútil na sua mão direita. Lena não o largava. Era a única coisa que ainda fazia sentido segurar, mesmo que não pudesse fazer nada. Ela estava assim havia 35 minutos. 35 minutos desde que Bryce Ledger a havia olhado do lado de fora do restaurante com aquela calma ensaiada que Lena agora achava obscena, e lhe disse que tudo havia acabado. 4 anos apagados com menos palavras do que se precisaria para pedir o jantar. Lena perguntou se ele estava falando sério. Bryce soltou a mão dela, pegou a bolsa, e virou as costas. Lena deu 2 passos atrás dele. Só 2 passos, antes de ele parar e olhar para ela com algo pior do que crueldade. Indiferença total. Lena, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Então ele caminhou até um sedã preto que esperava na calçada, um carro que Lena não sabia que existia, e desapareceu sem olhar para trás uma única vez. Como se ela fosse parte da mobília do pier. Agora, Lena estava sentada com tudo sem resolução, acumulando em silêncio por cima dela. Sem dinheiro para um hotel, porque eles sempre dividiam as despesas e a parte dela mal cobria uma passagem de ônibus de volta para Queens. Sem como ligar para ninguém, porque o celular estava morto e Bryce sempre guardava o carregador no carro. Bryce havia calculado tudo, não o abandono em si, mas as condições do abandono. E antes da tela apagar, Lena havia visto uma notificação do hospital em Brooklyn. Os pagamentos da mãe estavam 72 horas atrasados. Transferida para cuidados básicos pendente. A tela havia escurecido antes que ela terminasse de ler. Lena fechou os olhos e começou a contar até 5 em russo, até 5 em árabe, até 5 em italiano. Línguas diferentes forçavam o cérebro a trocar de marcha, sair do loop emocional, entrar no modo de análise. Havia 12 anos que Lena usava esse truque. Era a ferramenta mais útil que lhe restava. Quando abriu os olhos, havia um homem olhando para ela. Não da forma como estranhos às vezes olham. Era diferente. Direto, mas sem impertinência. Como alguém que reconheceu algo e estava decidindo o que fazer com isso. Ele estava a uns 7 metros de distância, num casaco escuro que assentava como se custasse mais do que o aluguel dela. Então ele caminhou em sua direção, parou a 1 metro, perto o suficiente para falar sem precisar levantar a voz, longe o suficiente para não invadir o espaço dela. Eu vi o que aconteceu, disse ele numa voz que não pedia permissão, mas também não se impunha. Eu estava terminando uma reunião no 2º andar e vi tudo da varanda. Fez uma pausa. Vi como você ficou. Então ele enfiou a mão no casaco e depositou um carregador portátil no apoio do banco ao lado dela. Para o celular, disse simplesmente. Lena olhou. Para onde você vai? Perguntou ela, porque era a única pergunta que fazia sentido. Washington, disse ele. Negociação Federal de Energia. 3 segundos de silêncio. Eu também, disse ela. Calavai, ele se apresentou, sem estender a mão. Lena Ashford. Conecte isso, disse ele, indicando o carregador. E quando tiver 1 minuto de carga, ligue para quem precisar ligar. Calavai ficou ao lado dela sem sentar, sem dizer mais nada, como se a presença dele sozinha fosse um jeito de dizer que não ia a lugar nenhum tão cedo. Lena conectou o celular e, pela primeira vez em 35 minutos, sentiu o chão voltar para o lugar. Quando a tela piscou para a vida, Fine se sentou ao lado dela, não virado para ela, mas olhando na mesma direção. Há um quarto no Villard, disse ele. É onde minha equipe fica. Não estou pedindo nada em troca. Estou apenas resolvendo um problema de logística que alguém criou deliberadamente. Para que você não chegasse a essa negociação. Por que deliberadamente?
Por que o homem que foi embora há 35 minutos não esqueceu o carregador nem dividiu o dinheiro por acidente? Ele fez isso para que você não pudesse se mover. Já vi isso ser feito na minha área. Quando alguém quer te tirar do caminho, não te ameaça. Tira as ferramentas. O celular vibrou. Uma mensagem da irmã Phoebe, enviada 28 minutos atrás. Lena, me liga quando puder. Tem algo que você precisa saber sobre o Bryce. Fine se levantou. Meu carro parte em 15 minutos, disse ele. Se você decidir vir, estarei no SUV preto no fim do estacionamento. Se não vier, o carregador é seu de qualquer jeito. Ele caminhou em direção ao estacionamento sem olhar para trás. O casaco se movendo no vento de novembro com a quieta certeza de alguém que não precisava que ninguém o seguisse para saber para onde estava indo. Lena olhou para o celular. Olhou para a água escura. Olhou para o estacionamento. Então pegou a mala e caminhou atrás dele. Não porque não tinha outra opção. Mas porque, pela primeira vez em 4 anos, estava tomando uma decisão sem consultar ninguém antes. Se você gostou da história até aqui, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje à noite. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o que vem a seguir. E foi a partir daí que a jornada realmente começou. O SUV preto cortou a noite pela Garden State Park em direção ao sul, depois entrou na Interestadual 95 rumo a Washington. Hicks dirigia com o silêncio de alguém acostumado a se mover no escuro sem precisar que ninguém indicasse o caminho. Lena estava no banco de trás à direita. Fine à esquerda. O espaço entre eles, largo o suficiente para que ninguém precisasse explicar por que existia. Ela discou para Phoebe com o celular que mal tinha carga suficiente para funcionar. A irmã atendeu antes do segundo toque terminar. Sis. A voz de Phoebe tremia, mas não de sono. Eu liguei tantas vezes. Onde você está? Lena disse que estava a caminho de Washington e não explicou mais, porque sabia que se começasse a falar sobre o porto, a voz não se sustentaria. Phoebe não perguntou por quê. Em vez disso, foi direto ao que precisava dizer, na voz de quem passou 1 hora ensaiando as palavras para que doessem o mínimo possível, sabendo que não havia forma de fazê-las não doer. Uma amiga de Phoebe, assistente na Morrison & Kent em Manhattan, havia encontrado o nome de Bryce Ledier nos registros internos de pagamento de uma corporação diretamente ligada à família Petrov. Não uma vez. Todo mês. Por 4 anos. Dinheiro depositado regularmente numa conta registrada. No nome de uma empresa de consultoria da qual Bryce era o único sócio. O primeiro pagamento foi feito 3 meses antes de Bryce aparecer naquele evento do setor jurídico onde Lena o conheceu pela primeira vez. Lena se lembrou daquela noite. Lembrou de Bryce se aproximando e se apresentando como um jovem advogado comercial que havia acabado de voltar de Boston para Nova York. Lembrou dele perguntando quantas línguas ela falava com uma surpresa tão sincera que a fez sorrir. Lembrou de ter pensado que, pela primeira vez na vida, alguém se importava de verdade com o trabalho dela em vez de simplesmente achá-lo estranho. 3 meses antes daquela noite, alguém havia pago para ele estar exatamente naquele lugar, naquele momento, dizendo exatamente aquelas falas. Phoebe continuou. Tem mais, sis. Minha amiga foi mais fundo. Porque eu pedi que ela verificasse depois que você perdeu o contrato do DOJ 3 anos atrás. A denúncia anônima enviada à supervisão interna acusando você de conflito de interesses e interpretações ligadas ao crime organizado. A denúncia foi enviada de um endereço de e-mail temporário, mas minha amiga rastreou o IP de origem. Ele corresponde ao endereço do escritório da empresa de consultoria do Bryce. Lena não disse nada. Escutou os pneus no asfalto. O vento do lado de fora do vidro, Phoebe respirando na outra linha, esperando uma reação. 3 anos atrás, quando a supervisão interna a chamou e colocou um arquivo grosso de 20 páginas sobre a mesa diante dela, Lena não havia entendido o que estava acontecendo. Ficou naquela sala sem janelas por 3 horas respondendo a cada pergunta com a calma de quem sabe que não fez nada errado. E quando disseram que seria melhor ela se retirar voluntariamente para evitar uma investigação formal prolongada,
Ela aceneu que sim, porque Bryce estava sentado ao lado dela, segurando sua mão por baixo da mesa e sussurrando que cuidaria de tudo, que ela não precisava daquele emprego, que tinha ele. Lena sempre pensou que havia escolhido ir embora. A verdade era que havia sido empurrada para fora pela mesma pessoa que segurava sua mão enquanto a empurrava. Cis, chamou Phoebe suavemente. Estou aqui, disse Lena. A voz tão plana que ela mesma se surpreendeu. Você está bem? Lena deixou a pergunta pousar por um segundo. Phoebe, eu te ligo quando chegar lá. E encerrou a chamada. O celular repousou na palma de sua mão, mais quente agora do que havia estado no porto, mas muito mais pesado. Por que agora carregava verdade em vez de silêncio? Lena não olhou para Fay. Sabia que ele havia ouvido tudo, porque naquele SUV cada som ecoava, e ela não havia baixado a voz ao falar com Phoebe. Quando discou, não havia pensado em quem podia estar escutando. Havia pensado apenas na necessidade de saber a verdade. Fay não comentou. Não virou a cabeça. Não perguntou se ela queria dizer algo. Ficou olhando pela janela enquanto placas de rodovias deslizavam no escuro como números contando regressivamente até um lugar que ela ainda não conhecia, mas já havia decidido alcançar. E naquele silêncio, entre o ronco constante do motor e as luzes da autoestrada surgindo e desaparecendo, Lena foi reconstituindo cada peça na mente com a precisão que 12 anos de interpretação haviam inscrito nela como segundo instinto. O evento de networking não havia sido coincidência. O relacionamento não havia sido amor. A denúncia não havia vindo de um estranho. Sair do DOJ não havia sido escolha dela. E o que aconteceu naquela noite no porto não havia sido uma despedida. Havia sido o passo final de uma operação de 4 anos, com data de início, objetivo definido, e orçamento aprovado, com apenas uma pessoa sem saber que vivia dentro dela. O SUV parou na frente do Villard Intercontinental às 3 da manhã. O saguão estava vazio. Uma luz dourada suave se espalhava pelo piso de mármore, o tipo de luz projetada para fazer as pessoas esquecerem que horas eram. Hicks foi na frente, disse algo ao recepcionista sem levantar a voz, depois voltou e entregou a Lena um pequeno envelope com a chave do quarto, um cartão de acesso da delegação, e um celular novo ainda lacrado na caixa. Seu celular antigo pode estar comprometido, disse Hicks num tom que dispensava maiores explicações, porque a frase já era suficiente. Use este a partir de agora. Lena olhou para o celular na caixa, olhou para Hicks, depois olhou na direção de Fay, que estava a alguns metros de distância conversando com outro funcionário do hotel. Fay não a olhou. Não havia gesto dizendo me agradeça ou conversamos depois. Ele simplesmente estava ali, resolvendo o que precisava ser resolvido. Depois entrou no elevador sem olhar para trás. Lena subiu sozinha para o quarto. 6º andar, quarto de esquina, janelas dando para a Avenida Pensilvânia e, mais ao fundo, o escuro onde o National Mall estava engolido pela noite. Ela depositou a mala no chão, sentou na beira da cama por 3 segundos, depois se levantou, porque se ficasse mais tempo, tinha medo de não conseguir se levantar. Abriu a caixa do celular novo, ligou o aparelho, transferiu o número, e ligou para o Brooklyn Methodist Hospital. O sistema automático pediu o código do paciente. Lena digitou cada dígito de memória, porque havia ligado naquela linha vezes suficientes para sabê-lo de cor. A atendente do turno da noite atendeu depois de 2 minutos de espera. Lena perguntou sobre a situação do pagamento da mãe. A funcionária verificou, então informou que o saldo total em atraso havia sido pago às 1h47 da manhã por um terceiro que pediu anonimato. Lena não disse nada. Não perguntou quem havia pago, porque sabia. 1h47 era quando o SUV estava rodando pela Interestadual 95 pelo Delaware, e Fay estava olhando pela janela, digitando algo no celular antes de guardá-lo, e ela havia pensado que ele estava checando e-mails. Lena agradeceu à atendente e encerrou a chamada. De pé junto à janela, olhava para a rua vazia lá embaixo sem realmente enxergar nada. Havia um homem que ela havia conhecido há menos de 4 horas que acabará de pagar a conta hospitalar da mãe dela sem dizer uma palavra.
E havia um homem com quem ela havia vivido por 4 anos que havia deliberadamente cortado cada linha de comunicação para que ela não conseguisse nem ligar para o hospital enquanto a mãe estava prestes a ser transferida para cuidados básicos. Lena não chorou. Ainda não. Tirou o pequeno caderno da bolsa, o caderno que carregava em todos os lugares há 12 anos, porque em interpretação a memória é uma arma, mas papel e caneta são evidência. Então se sentou junto à janela e começou a escrever nomes, datas, os contratos que Bryce havia pedido que ela ajudasse a traduzir ao longo dos 3 últimos anos. Os que ela havia feito sem fazer perguntas porque confiava nele. O contrato em russo que havia traduzido 18 meses atrás, com o nome de empresa que na época ela não havia notado, mas que agora lembrava cada letra. As ligações em russo que Bryce dizia serem chamadas erradas de colegas, embora ela houvesse escutado o suficiente para saber que aquelas não eram vozes de pessoas ligando por engano. As noites que ele chegava tarde dizia que a reunião havia se prolongado, enquanto a roupa cheirava a fumaça de cigarro, apesar de ele não fumar. Lena escreveu cada coisa com letra pequena, precisa, sem emoção. Da mesma forma que fazia anotações nas interpretações mais importantes da carreira. Porque esta era a interpretação mais importante da sua vida, traduzir os últimos 4 anos que havia vivido na língua de outra pessoa sem saber. A caneta parou quando chegou ao momento de 3 anos atrás, na sala sem janelas no DOJ, onde a supervisão interna havia colocado o arquivo de 20 páginas diante dela, e Bryce estava sentado ao lado, com a mão segurando a dela por baixo da mesa, se inclinando para sussurrar na voz que ela um dia havia achado a mais calorosa do mundo: "Você não precisa deles. Você tem a mim." Ela havia acreditado. Havia concordado com a cabeça. Havia assinado o termo de retirada voluntária e saído daquele prédio com a sensação de que ao menos ainda tinha ele, depois de perder tudo mais. Agora, sentada num quarto de hotel em DC às quase 4 da manhã, Lena entendia que aquelas palavras não haviam sido conforto. Haviam sido uma declaração de vitória. Bryce havia completado a missão, tirou-a do sistema, cortou cada conexão profissional, transformou a principal intérprete do DOJ numa freelancer lutando para pagar o aluguel em Queens e as contas hospitalares da mãe com contratos miseráveis. E havia dito: "Você me tem", para que ela não fosse buscar mais nada. Lena olhou para o que havia escrito. 4 páginas de letra miúda e densa. 12 anos de memória profissional derramados no papel em menos de 1 hora. Fechou o caderno, pousou a caneta, e olhou pela janela, onde Washington repousava quieta na noite com os edifícios brancos e pálidos ao longe como fantasmas da história adormecidos. Então apagou a luz. Não porque estava bem, mas porque no dia seguinte precisava estar acordada, e sabia forçar o corpo a dormir quando necessário, da mesma forma que sabia se forçar a manter a calma em 3 idiomas num cais à meia-noite. Isso era algo que Bryce jamais havia tirado dela. Porque ele nunca soube que existia. Lena desceu para o restaurante às 7 da manhã com menos de 3 horas de sono, mas os olhos claros e as costas eretas, porque seu corpo havia aprendido a funcionar na disciplina quando não havia mais nada em que se apoiar. Fine já estava sentado numa mesa de canto junto à janela com vista para a Avenida Pensilvânia, café preto e 3 pastas abertas na frente. Hicks estava perto da entrada do restaurante com uma xícara na mão, mas com a atenção voltada para cada pessoa que entrava. Fine a viu, fez um único aceno com a cabeça, e indicou a cadeira à sua frente. Lena se sentou. Um garçom trouxe café sem que ela precisasse pedir, o tipo de serviço reservado para hóspedes sobre os quais a equipe já havia sido instruída. Fine deslizou um crachá de plástico pela mesa. Consultora técnica de linguagem, Calavai Holdings. Com o nome Lena Shord impresso logo abaixo, e um código de acesso nível 1. Esse crachá te dá entrada em todas as salas de reunião do prédio federal hoje, disse ele. Lena pegou o crachá, olhou o próprio nome, e o pousou de volta na mesa. Que horas você mandou fazer isso? Hicks resolveu às 5 da manhã, respondeu Fine. Porque eu preciso de você na sala de negociação, não no corredor. Então ele abriu a primeira pasta e começou a falar. Não da forma como alguém explica coisas a um estranho, mas da forma como um homem coloca peças num tabuleiro para que a pessoa à sua frente consiga ver o jogo inteiro.
Contrato Federal de Infraestrutura de Energia. 5 parceiros internacionais: Rússia, Itália, Arábia, França e Estados Unidos. 4 idiomas principais à mesa de negociação. Valor total: 300 milhões de dólares. Se o contrato fosse assinado, a Calaver Holdings controlaria todos os direitos de distribuição de energia do Sistema Federal da Costa Leste pelos próximos 10 anos. Se o contrato desmoronasse, fosse atrasado ou contestado por qualquer razão, inclusive um erro de interpretação, então, pela cláusula de contingência já assinada antecipadamente, todos os subcontratos passariam automaticamente para o sistema de Petrov. Lena escutou sem interromper. Havia ouvido negociações muito mais complexas do que aquela durante os 4 anos no DOJ sem perder uma palavra sequer. Quem indicou o intérprete atual? Perguntou ela. Fain olhou. Seu representante de contatos indicou. Há 6 meses. Lena pousou a xícara de café mais devagar do que de costume. Você tentou me contratar. Fain acenou que sim. Hicks fez contato pelo número público registrado no seu nome. Esse número levava a pessoa que você listou como representante de gestão de contratos. Bryce Ledir. Ele atendeu em seu nome. Disse que você não estava aceitando novos projetos e não tinha interesse no setor de energia. Assinou a recusa em seu nome. Você nunca soube. Lena olhou para a janela. A manhã de novembro em DC estava cinza e fria, com uma luz fraca que ainda não era forte o suficiente para apagar a escuridão dos prédios ao longe. 3 semanas depois dessa recusa, continuou Fain, Bryce Ledir assinou um contrato de consultoria exclusiva com uma das subsidiárias de Petrov. E 6 meses depois disso, te deixou no porto de Atlantic City na noite anterior às negociações, para que você não tivesse como chegar a Washington. A cadeia de eventos estava sobre a mesa entre eles, clara e completa como uma tradução exata, sem nenhuma palavra deixada aberta para mal-entendido. Fain contratou Lena. Bryce bloqueou. Bryce assinou com Petrov. Bryce abandonou Lena exatamente na noite em que ela precisava desaparecer. Cada passo espaçado o suficiente para que ninguém visse a forma completa, a menos que tudo fosse posto lado a lado. Lena tomou um gole de café. Ainda estava quente, mas ela não sentiu a temperatura, porque a mente estava processando outra coisa. Então olhou diretamente para Fain com a mesma expressão que usava ao encarar autoridades em salas fechadas do DOJ. O tipo de olhar que não pedia licença e não recuava. Eu sei quem você é, disse ela. Pesquisei no celular novo ontem à noite. Fain Calaver. Calaver Holdings no papel, mas nas ruas e nas salas que a imprensa nunca entra, é um nome completamente diferente. Fain não respondeu imediatamente. Olhou para ela com atenção total. Não defensivo, não explicativo. Apenas esperando para ver para onde ela levaria o que havia acabado de dizer. E ainda estou aqui sentada, disse Lena. Não porque não tenho escolha. Eu poderia me levantar agora mesmo, pegar um carro de volta para Queens, voltar a traduzir contratos para pequenos escritórios de advocacia, e pagar as contas hospitalares da minha mãe mês a mês até não conseguir mais. Mas estou aqui sentada por 2 motivos. Primeiro, interpretação é legal, e sou melhor do que qualquer pessoa que você consiga encontrar nas próximas 24 horas. Segundo, ontem à noite, alguém pagou a conta hospitalar da minha mãe quase às 2 da manhã, sem dizer uma palavra e sem pedir nada em troca. Ela fez uma pausa. Essas 2 coisas me dizem o suficiente sobre o homem que está sentado à minha frente. Pelo menos o suficiente para hoje. Fain olhou por mais um segundo. O tipo de olhar de um homem que acabou de receber a resposta de que precisava, mas não havia ousado esperar ouvir. Então fechou a primeira pasta e empurrou a segunda em direção a ela. Estes são os termos principais do contrato, disse ele. A sessão de revisão começa às 9. Você tem 90 minutos. Lena abriu a pasta e começou a ler na velocidade que 12 anos de profissão haviam gravado nela, rápida, mas sem perder nada. E Fain ficou sentado à sua frente bebendo café em silêncio, sem apressá-la, sem perguntar mais nada.
Como um homem que havia colocado a peça certa no lugar certo e agora só precisava esperar o jogo avançar por conta própria. Eles chegaram ao prédio federal às 8h45. Hicks entrou pela via reservada às delegações, o tipo de entrada sem sinalização pública, conhecida apenas por quem havia recebido um código e sido informado da sua existência. Fine desceu primeiro. Lena em seguida. Hicks por último, próximo o suficiente para reagir em menos de um segundo, mas longe o suficiente para que ninguém presumisse que era segurança a menos que precisasse saber. O saguão principal era amplo e frio, com teto alto, bandeiras americanas dos dois lados, e luz branca despejada uniformemente por toda parte, tornando o mundo mais nítido do que precisava ser, como se o próprio prédio estivesse de olho em cada pessoa que entrava. Genevieve Harland esperava na área de recepção das delegações. Ela tinha uns 48 anos, cabelo curto, um terno cinza cortado sob medida, e um sorriso profissional que se acendia no exato momento em que era necessário. Mr. Calavai, disse ela com um calor medido ao milímetro. É um prazer recebê-lo de volta a Washington. Fine fez um breve aceno. O aceno de um homem que não precisava de uma longa saudação para entender exatamente onde estava. O olhar de Genevieve deslizou até Lena tão rapidamente que quem não prestasse atenção teria perdido. Mas Lena percebeu, porque 12 anos de interpretação em salas onde cada olhar tinha significado haviam lhe ensinado que nenhum olhar é acidental. Sua delegação foi designada para a sala específica, disse Genevieve, então direcionou os olhos diretamente para Lena. A consultora técnica pode aguardar na área de cadastro enquanto completamos a verificação do crachá adicional para o membro adicional. Procedimento padrão para crachás emitidos dentro de 24 horas. A voz era suave e razoável, o tipo que soaria como rotina se você não escutasse com cuidado. Mas Lena escutava com cuidado, porque era exatamente isso que ela fazia. E ouviu o que estava por baixo da razoabilidade, uma instrução embrulhada em cortesia para separá-la de Fine antes que ela entrasse na sala de negociação. Hendricks deu um passo à frente antes que Lena pudesse responder. Qual é o código de caso para verificação adicional? Perguntou ele numa voz completamente plana. Genevieve o olhou. É um processo interno do sistema de segurança do prédio. Todo procedimento de verificação adicional deve gerar um código de caso no sistema antes de poder prosseguir, disse Hicks. Artigo 14 do Regulamento Federal de Segurança de Negociação. Sem código, não há processo válido. O crachá de Miss Ashore foi aprovado pela Secretaria de Negociação esta manhã às 5. Tenho a confirmação aqui, se quiser ver. Ele não levantou o celular. Não tirou documentação nenhuma. Simplesmente falou. E a precisão de cada palavra escolhida foi o suficiente para que todos dentro de 3 metros entendessem que essa não era uma disputa que se vencia com um sorriso. Genevieve olhou para Hicks, olhou para Fine, olhou para Lena. O sorriso permaneceu, mas os olhos haviam mudado. Mais finos, mais frios, como os olhos de alguém que virou uma carta e percebeu que não era a que precisava. Deve ter havido um mal-entendido. Me desculpe o inconveniente. Então se virou. Lena observou e viu exatamente o que estava esperando ver. Antes de dar 5 passos, Genevieve pegou o celular, com o polegar se movendo rapidamente pela tela com a urgência de quem está avisando outra pessoa que o plano não estava se desdobrando como esperado. Não olhava para baixo enquanto digitava, o tipo de mensagem que só quem havia enviado para o mesmo número vezes suficientes conseguia fazer sem olhar. Lena armazenou aquilo não no caderno, porque ele estava na bolsa e ela não queria que ninguém a visse escrevendo. Guardou na cabeça, onde 12 anos de memória profissional haviam construído um cofre que só ela podia acessar. Eles foram por um longo corredor forrado de portas de carvalho e placas de bronze, viraram à esquerda, e entraram na ala principal de negociação. A sala era grande, com um teto alto, uma mesa retangular comprida ao centro, cadeiras de couro para os chefes de delegação, e áreas técnicas nas laterais, a cerca de 3 metros do pódio de interpretação, perto o suficiente para ouvir cada palavra de quem estivesse ao microfone, mas longe o suficiente para permanecer fora do foco central da sala. Hicks guiou Lena até sua posição na área técnica esquerda, de onde ela tinha visão clara do pódio e de toda a mesa de negociação. Dali dava para ver tudo sem ser o centro de nada.
O intérprete oficial já estava sentado no pódio. Lennon analisou da forma como analisava todos em cada sala em que já havia entrado, com os olhos, os ouvidos e o sexto sentido que 12 anos de profissão haviam forjado nela. O tipo que nenhuma escola conseguia ensinar. A sessão de negociação se abriu às exatamente 9 horas. Lena ficou na área técnica com o caderno aberto no colo e a caneta na mão, fazendo a única coisa que fazia melhor do que tudo no mundo. Escutava. Kirk Elderman entrou em ação no momento em que o chefe da delegação americana fez a declaração de abertura. Ele tinha uns 43 anos, fones de ouvido pendurados no pescoço, e um tablet ao lado de um caderno já aberto. Segurava uma caneta, mas não escrevia da forma como um intérprete treinado escreveria, frases-chave rápidas para ancorar a memória enquanto o ouvido continuava escutando. Em vez disso, ficava olhando para o caderno, depois para cima, depois para o caderno de novo. Como alguém checando algo pré-escrito, e não registrando o que estava ouvindo. Lena não se apressou. Deixou as primeiras 2 horas passarem com nada além de escuta. Porque nessa profissão, paciência não era virtude. Era uma arma. Um ouvido não treinado ouviria a interpretação de Kirk e acharia que estava boa. Kirk se movia suavemente entre inglês, francês e italiano em um ritmo aceitável, e a pronúncia não apresentava falhas maiores. Mas Lena não estava escutando para decidir se estava boa. Estava ouvindo para encontrar os lugares onde não estava boa, enquanto fingia estar. E os encontrou. Primeiro, toda vez que a delegação russa falava em russo sobre disposições técnicas relativas à infraestrutura de distribuição, Kirk simplificava. Não traduzindo completamente errado, mas traduzindo com proximidade suficiente, trocando termos precisos por termos mais genéricos. O tipo de linguagem genérica que ninguém notaria no cotidiano, mas que em linguagem contratual poderia ser a diferença entre um compromisso vinculante e uma mera declaração de intenção. Segundo, quando a delegação árabe falava em árabe formal, Kirk retirava a nuance jurídica contida na estrutura das frases. O árabe formal carrega peso legal nas conjugações verbais e na posição das preposições, detalhes que podem ser omitidos e ainda assim fazer a tradução parecer limpa, mas que perdem a espinha dorsal jurídica. Kirk removia esses detalhes sistematicamente. Não por ignorância, mas porque sabia exatamente quais remover. Isso não era incompetência. Era incompetência por design. Lena guardou as 2 observações primeiro na cabeça, por hábito, o hábito de quem mantinha informações onde ninguém mais podia alcançar, e só depois as escreveu no caderno com letra miúda. Mas o que verdadeiramente a fez parar foi o caderno do próprio Kirk. Da área técnica, a 3 metros do pódio, Lena tinha uma visão em ângulo. E quando Kirk abriu o caderno completamente no início do segundo bloco de interpretação, Lena viu o que estava dentro. Não eram anotações de interpretação. Não havia frases-chave, nem setas ligando ideias, nem os símbolos taquigráficos do sistema padrão que todo intérprete bem treinado usava. Em vez disso, havia colunas verticais, cada uma com um conjunto de números de cláusulas, e ao lado de alguns desses números, marcas em tinta vermelha. Daquela distância, Lena conseguia ler 4 números. Cláusula 3, sem marca. Cláusula 5, sem marca. Cláusula 7, marcada com amarelo. Cláusula 9, marcada em vermelho escuro, sublinhada. Lena baixou os olhos para o próprio caderno e escreveu 4 palavras com a menor letra que conseguiu. Cláusula 9, marca vermelha. Então a sublinhou 2 vezes. Aconteceu no início da 3ª hora, logo depois que a delegação italiana havia terminado suas observações e a sala de negociação se acomodou num breve silêncio entre sessões. Kirk pegou o copo de água no pódio, e quando seus olhos varreram a sala com o reflexo de quem acabou de terminar um longo bloco de interpretação, o olhar dele encontrou o de Lena. Por um segundo apenas. Mas um segundo foi suficiente. Kirk não a reconheceu da forma comum, não pelo rosto ou pelo nome. A reconheceu da forma como pessoas de uma profissão muito pequena se reconhecem. Pelo jeito como ela estava sentada. Pelo jeito como segurava a caneta. Pelo caderno aberto no colo com o tipo de notação que só um intérprete de alto nível usaria. E, sobretudo,
pelo jeito como ela o estava olhando, não assistindo, mas lendo. Lendo cada movimento da mão, cada pausa no ritmo, cada vez que ele olhava para o caderno marcado em vermelho. Kirk sabia que havia alguém nessa sala que entendia exatamente o que ele estava fazendo. Sua expressão não mudou. Isso foi a primeira coisa que Lena notou, porque ele disse que ele não era amador. Um intérprete comum que sentisse o olhar de alguém teria desviado a vista ou ficado inquieto. Kirk não fez nenhum dos dois. Voltou ao tablet com total naturalidade, mas sua mão direita se moveu, não em direção à caneta ou ao caderno, mas ao tablet, e o dedo varreu rapidamente a tela no ritmo de quem envia uma mensagem, não de quem confere um documento. Lena não precisou ver o conteúdo para saber que ele estava avisando alguém. Sabia porque havia visto Genevieve Harlan digitando com aquele mesmo movimento cego e praticado no saguão naquela manhã. Os dois usavam o mesmo canal de comunicação. 2 minutos depois, Genevieve apareceu no corredor ao lado da sala de negociação. Não estava sozinha. 2 agentes de segurança do prédio federal a seguiam, de terno preto, crachás presos ao peito, rostos sem expressão da forma exata como o pessoal de segurança é treinado a mantê-los. Genevieve foi direto para a área técnica onde Lena estava sentada. Miss Ashford, disse ela em voz baixa, mas claro o suficiente para os 2 agentes ouvirem. Houve um problema com o seu crachá de acesso. O sistema de segurança exige verificação adicional para crachás emitidos fora do procedimento padrão. Preciso que venha comigo à área administrativa para completar o processo. Não levará mais de 20 minutos. 20 minutos. Lena calculou na cabeça mais rápido do que havia calculado quase qualquer coisa na vida. A revisão cláusula por cláusula antes da assinatura estava marcada para começar exatamente em 20 minutos, conforme a agenda que Fine havia lhe entregado naquela manhã. 20 minutos era precisamente o tempo necessário para tirá-la da sala antes que Kirk executasse o que quer que estivesse marcado em vermelho no caderno. Não era coincidência. Nada havia sido coincidência desde que Bryce entrou naquele sedã no porto. Lena abriu a boca para responder, mas não precisou. Hicks já estava ali. Ela não o viu se mover, porque Hicks se movia de um jeito que o olho humano frequentemente não conseguia captar. Como uma sombra que muda de posição quando a fonte de luz se desloca, silenciosa e impossível de deter. Qual é o código de caso para verificação adicional? A voz de Hicks não estava mais alta do que de costume, mas carregava o peso de uma pedra. O tipo de peso que diz a quem estiver escutando que não vale a pena testar. Genevieve o olhou. É um procedimento interno do sistema de segurança do prédio. O crachá de Miss Ashford foi aprovado pela Secretaria de Negociação às 5 horas desta manhã, disse Hendricks. O código de aprovação foi confirmado no sistema federal antes das 8. Qualquer verificação adicional após esse ponto exige seu próprio código de caso gerado no sistema. Artigo 14. Você tem um código de caso? Não era uma pergunta. Era uma parede. Genevieve olhou para Hicks, olhou para os 2 agentes atrás dela, que agora pareciam menos seguros do que haviam parecido quando foram chamados, porque conheciam o artigo 14, e sabiam que o homem à sua frente o entendia melhor do que eles. Então olhou para dentro da sala de negociação, onde Fine estava sentado à mesa principal sem olhar na direção deles. Mas essa recusa em olhar era sua própria mensagem, significava que ele não precisava olhar para saber que Hicks já estava resolvendo. Deve ter havido um mal-entendido. Desculpe a perturbação. Dessa vez a voz estava seca, sem suavidade. A voz de alguém que acaba de ver uma carta tomada com limpeza da mesa. Genevieve se afastou. Os 2 agentes a seguiram, os ombros um pouco mais caídos do que quando haviam chegado. E desta vez, enquanto se afastava, Genevieve não enviou mensagem nenhuma. Segurou o celular com força sem abrir a tela. Do jeito que uma pessoa segura quando sabe que a próxima mensagem não será boa notícia para quem está esperando do outro lado. O sorriso profissional não voltou. Lena a viu partir, depois baixou os olhos para o caderno no colo. O plano havia falhado 2 vezes numa manhã. O que significava que havia um plano B.
E o plano B estava no caderno marcado em vermelho no pódio de interpretação, bem ao lado do dedo indicador esquerdo de Campbell-Derman, segurando o lugar na cláusula 9. Lena precisava de água. Havia ficado na área técnica por mais de 2 horas sem se levantar uma única vez, e a garganta estava seca, mas esse não era o verdadeiro motivo para se levantar. O verdadeiro motivo era que precisava de 30 segundos fora da sala de negociação para reorganizar tudo o que estava na cabeça antes de a revisão das cláusulas começar. Pegou a bolsa, se levantou com o movimento ordinário de alguém indo buscar água, não de alguém carregando 4 páginas de anotações que poderiam derrubar uma negociação de 300 milhões de dólares, e entrou no corredor lateral onde ficava o posto de água e café para a área de acesso restrito. O corredor estava vazio. A maioria das pessoas estava na sala de negociação ou nas salas de conferência adjacentes se preparando para a sessão da tarde. Lena encheu um copo d'água, e foi então que ouviu a voz. Não porque estava tentando escutar, mas porque era o que os ouvidos dela faziam desde que tinha 15 anos. Desde que descobriu que conseguia separar uma voz do ruído ao redor e registrá-la antes mesmo de a mente decidir se queria ouvi-la ou não. Bryce havia dito certa vez que esse traço deixava as pessoas desconfortáveis em jantares. Agora, Lena entendia que ele não havia dito isso por preocupação com ela. Havia dito porque estava preocupado consigo mesmo. A voz vinha de trás de uma porta entreaberta numa sala adjacente, a uns 4 metros de distância. Voz feminina, russo, rápido, tenso, grave, mas não sussurrado. O tipo de voz usada por alguém que acreditava estar sozinha na sala e passava informações que não podiam ser repetidas. Lena ficou parada, o copo na mão. Não virou a cabeça, não se inclinou, não fez nada que fizesse qualquer pessoa que a visse pensar que estava fazendo algo além de esperar o copo encher. E escutou. Não está funcionando, disse a mulher em russo. Ela não consegue ser separada. A equipe de Calava a está protegendo. Código de caso, artigo 14. Eles sabem o procedimento. Arlan tentou 2 vezes. Falhou as 2 vezes. Uma pausa. A mulher estava ouvindo instruções da outra linha. Então continuou, entendido. O plano B prossegue. Cláusula 9. Sessão de revisão. Alderman está pronto. Mas se ela ainda estiver na sala quando Alderman executar, o risco de detecção dobra. Solicito confirmação para prosseguir ou cancelar. Um silêncio mais longo do que o anterior. Lena contou na cabeça. 4 segundos. 5 segundos. Então a mulher falou de novo, meia nota mais baixo, mas Lena ouviu cada sílaba claramente, porque russo era um dos 6 idiomas que ela falava, e não precisava traduzi-lo na cabeça. Entendia-o diretamente, como entendia a própria língua materna. Entendido. Prosseguir. E então a mulher acrescentou uma última frase. Essa frase fez o copo na mão de Lena parecer muito mais pesado, embora a quantidade de água não tivesse mudado. Se o acordo for assinado, Calava e vive. Se não, resolva. Resolva. Essa palavra em russo, naquela voz, naquele contexto, tinha apenas um significado. E Lena conhecia esse significado, porque havia passado 4 anos no DOJ interpretando testemunhos de pessoas que usavam exatamente essa palavra quando falavam exatamente sobre isso. Isso não era apenas sabotagem de contrato. Era uma ordem condicional de assassinato. O som de saltos se afastou da sala adjacente. A porta fechou completamente. Lena ficou ao lado do posto de água por 5 segundos. Tomou um gole lento, porque se alguém a visse agora, precisava parecer uma mulher que havia acabado de beber água, não uma mulher que acabará de ouvir uma ordem de execução. Então voltou para a área técnica, sentou, abriu o caderno, e escreveu cada palavra que havia ouvido, exatamente na ordem, sem nada acrescentado, sem nada removido. Em russo, transliterado para o alfabeto latino para que Hicks pudesse ler. E abaixo disso, escreveu a tradução para o inglês. Depois arrancou a página, dobrou-a, e acrescentou uma nota separada em letra minúscula por fora, voz feminina, russo nativo, não sotaque aprendido. Não é Arlan, ouvi Arlan falar 2 vezes esta manhã e ela só usou inglês e francês.
Há uma terceira pessoa neste prédio. Passou a página dobrada para Hicks quando ele cruzou a área técnica com o passo estável de um homem em patrulha que parecia estar indo apenas buscar café. Ele pegou o papel sem interromper o passo, enfiou-o no bolso interno do paletó, e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Lena olhou para o pódio de interpretação. Kirk verificava o tablet com a expressão concentrada de um homem esperando uma confirmação. 2 minutos depois, a expressão dele mudou levemente, quase imperceptível, a menos que alguém o houvesse observado continuamente por 2 horas, como Lena havia feito. Uma mensagem havia chegado. Uma instrução havia sido recebida. O plano B ainda estava em movimento. E a revisão das cláusulas começaria em menos de 30 minutos. A revisão das cláusulas ainda não havia começado quando a porta lateral esquerda da sala de negociação se abriu. Lena o viu antes que ele a visse. Bryce Ledger entrou usando o terno de viagens de negócios. A gravata mais afrouxada do que o habitual, do jeito que sempre ficava quando ele não dormia o suficiente. E a expressão no rosto dele, aquela que Lena havia vivido ao lado por 4 anos e conseguia ler instantaneamente, a expressão de um homem que chegou para consertar algo que saiu dos trilhos. Os olhos de Bryce varreram a sala numa ordem que Lena registrou passo a passo, porque essa ordem dizia exatamente quem ele mais temia. Primeiro, viu Fay na mesa principal, os ombros se tensionaram por meio segundo. Depois, viu Hicks no corredor lateral oposto, o queixo travou. Depois, viu Lena sentada na área técnica a 3 metros do pódio de interpretação, com o tablet na mão e o caderno aberto no colo. E tudo no rosto de Bryce mudou de uma vez. Ele não havia esperado que ela estivesse aqui. Havia calculado as condições no porto para garantir que ela não chegaria aqui. Sem dinheiro, sem carregador, sem carro, sem como ligar para ninguém. E ainda assim ela estava sentada nessa sala de negociação federal, a 3 metros do pódio de interpretação, com um crachá de acesso nível 1 pendurado no pescoço. Bryce foi direto em direção a ela. Não correu, não se apressou, mas seus passos tinham um propósito claro de alguém tentando chegar a um lugar antes que alguém pudesse detê-lo. Não chegou. Fay se levantou da mesa principal. Não abruptamente. Não de forma dramática. Simplesmente ficou de pé e entrou no corredor que Bryce usava para alcançar Lena. Não cruzou os braços. Não disse uma palavra. Apenas ficou ali. Mas o espaço ao redor dele se comprimiu da forma que Lena já havia reconhecido na noite anterior no porto. A forma como a presença física de Fay calava e ocupava mais espaço do que o corpo dele deveria permitir. Não porque ele fosse enorme, mas porque tudo nele, dos olhos ao jeito como distribuía o peso nos 2 pés, dizia a mesma frase. E essa frase era que ele não precisava dar mais um passo para controlar tudo num raio de 3 metros. Bryce parou. Preciso falar com Lena, disse ele. A negociação começa em 10 minutos, respondeu Fay. A voz não estava fria, não estava ameaçadora. Era simplesmente verdade dita na voz de um homem para quem a verdade era a única coisa que ele permitia existir nessa sala. Ela está trabalhando. Bryce olhou por cima do ombro de Fay em direção a Lena. Os olhos buscaram os dela por 4 anos de hábito, o hábito de buscar acordo, obediência, confiança cega, a confiança ilimitada que ela um dia havia lhe dado sem reservas. Você não sabe no que está se metendo, disse Bryce. A voz caiu mais baixa, mas ainda alta o suficiente para Lena ouvir. O tipo de voz que ele usava quando queria que ela acreditasse que ele a estava protegendo. O tipo de voz em que ela havia acreditado toda vez que ouviu nos últimos 3 anos. Lena olhou. Diretamente. Não por cima do ombro de Fay, mas pelo espaço vazio ao lado, porque não precisava que ninguém a protegesse para encarar esse homem agora. Pela primeira vez em 3 anos, eu sei exatamente o que estou fazendo. A voz não tremeu. Não estava fria. Não estava com raiva. Estava simplesmente plana, com a precisão de alguém que passou 12 anos escolhendo cada palavra para que nada fosse excesso, nada faltasse, e cada palavra carregasse exatamente o peso que precisava carregar. Algo cruzou o rosto de Bryce. Não arrependimento.
Lena havia vivido com ele tempo suficiente para saber que ele não possuía isso. Era o cálculo rápido de um homem percebendo que o tabuleiro havia mudado e ele não tinha mais peças suficientes para continuar jogando. Hicks havia se movido enquanto eles falavam. Não foi em direção a Bryce. Foi até a porta lateral por onde Bryce havia entrado e disse algo a alguém do lado de fora em voz baixa demais para Lena ouvir daquela distância. 10 segundos depois, um agente de segurança do prédio apareceu na porta lateral. Sr. Ledir, disse o agente. Por favor, venha comigo. Bryce olhou para o agente, olhou para Hicks, olhou para Fay, depois olhou para Lena uma última vez. E antes de se virar, inclinou levemente a cabeça em direção a ela o suficiente para que só ela pudesse ouvir, e disse num sussurro que Lena reconheceu como a voz real dele, não a que havia performado por 4 anos, eles não vão te deixar em paz. Então seguiu o agente de segurança pela porta lateral. Não olhou para trás. Pela segunda vez em menos de 24 horas, Bryce lhe virou as costas e foi embora. Mas desta vez não era porque havia escolhido ir. Era porque estava sendo removido. E desta vez Lena não o seguiu. Não se levantou. Não o viu partir. Virou-se de volta para o caderno no colo, abriu na exata página onde havia parado, baixou a caneta no papel, e continuou a linha que havia deixado inacabada antes de Bryce entrar, porque a revisão das cláusulas começava em 10 minutos, e a cláusula 9 estava esperando, e ela não ia deixar ninguém, nem mesmo o fantasma dos últimos 4 anos saindo por aquela porta, tomar esses 10 minutos dela. A revisão das cláusulas começou às 11h30. O presidente leu cada cláusula em voz alta. Os representantes das delegações confirmaram o entendimento, e Kirk interpretou. Cláusula 1, aprovada. Cláusula 2, aprovada. Cláusulas 3, 4 e 5, aprovadas sem problemas. Cláusula 6, aprovada. Kirk fez uma leve simplificação na cláusula 7, Lena notou, mas não era grave o suficiente para agir. Cláusula 8, aprovada. Então veio a cláusula 9, a cláusula de compensação por violação das obrigações de fornecimento. A cláusula mais pesada de todo o contrato. A que o caderno de Kirk havia marcado em vermelho escuro e sublinhado. O representante da delegação russa leu a confirmação em russo. Kirk respirou fundo, abriu o caderno na página marcada, e traduziu para o inglês a mesa de negociação. Lena escutou. Cada palavra, cada sílaba. O russo original dizia claramente que, em caso de violação das obrigações de fornecimento por culpa da parte fornecedora, a parte fornecedora arcaria com o valor integral da compensação na taxa acordada no contrato. A versão em inglês de Kirk dizia que, em caso de rescisão antecipada do contrato pela parte compradora, a parte compradora arcaria com o valor integral da compensação na taxa acordada no contrato. Uma palavra trocou o sujeito. Uma frase inverteu a obrigação. A parte fornecedora em violação se tornou a parte compradora rescindindo o contrato. A parte culpada se tornou a parte penalizada. 300 milhões de dólares saíram do bolso do infrator e foram para o bolso do lesado. E ninguém na sala percebeu, porque Kirk entregou aquilo com a fluência perfeita de um homem que havia praticado aquela frase até ela soar tão natural quanto a verdade. As delegações concordaram com a cabeça. Os assessores olharam para as cópias deles. O representante russo acenou porque ouviu seu próprio russo e confiou que o inglês dizia a mesma coisa. Lena arrancou uma página do caderno e escreveu 4 palavras. Cláusula 9, parágrafo 3, russo. Dobrou e passou para Hicks colocando no canto da mesa técnica enquanto ele passava. Hicks pegou sem desacelerar, cruzou a sala com um passo comum, e colocou a página dobrada ao lado da xícara de café de Fay na mesa principal. Fay leu. Os olhos não mudaram. Sem sobressalto, sem franzir o senho, sem reação legível para quem o observasse. Simplesmente olhou para cima, na direção da área técnica onde Lena estava sentada. Ela fez um único aceno com a cabeça. Fay levantou a mão. Senhor presidente, solicito um recesso técnico. O presidente o olhou. Por quanto tempo, Mr. Calavey? 15 minutos.
Genevieve Harlan avançou pelo corredor como se já estivesse esperando aquele exato momento. Senhor presidente, se há uma objeção técnica à tradução, o procedimento exige uma submissão formal pelo comitê de revisão, e esse processo pode levar vários dias. O procedimento também permite que qualquer membro credenciado de uma delegação solicite verificação pública imediata de uma tradução durante a sessão, respondeu Fine sem olhar para Genevieve. Esse é meu direito pelo artigo 18. Estou exercendo esse direito. O presidente acenou que sim. Recesso de 15 minutos. A sala se partiu em murmúrios. Kirk tirou o fone de ouvido. Genevieve pegou o celular. Hicks já havia se movido. Em 3 minutos, Hicks voltou para a área técnica com um tablet aberto no texto original em russo do contrato. A cláusula exata, o parágrafo exato. Lena leu. O dedo percorreu cada linha em russo na velocidade de alguém que não precisava traduzir na cabeça, mas lia diretamente. Exatamente como descreve. Hicks acenou que sim. Fine veio para a área técnica. Você tem certeza? Perguntou em voz baixa. Completa. O que você precisa? O texto original em russo e um microfone. O recesso terminou. O presidente pediu ordem. Fine se levantou. Senhor presidente, gostaria de apresentar Lena Ashod, intérprete com 12 anos de experiência em negociações federais. Ex-intérprete contratada do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, especialista em crime organizado transnacional, fluente em 6 idiomas: inglês, espanhol, russo, italiano, árabe e francês. Miss Ashord identificou uma discrepância na tradução da cláusula 9 e solicita verificação antes que esta sessão prossiga. Silêncio. 200 pessoas se viraram para a área técnica onde Lena se levantava. Ela saiu da área técnica, cruzou 3 metros de chão de madeira polida até o pódio de interpretação. Havia 3 anos que não ficava nessa posição, mas seu corpo lembrava. A distância do microfone, a postura, o ritmo da respiração. Tudo voltou automaticamente, como uma língua que não se esquece de verdade, mesmo depois de anos de silêncio. Ela colocou o tablet no pódio. A mão fechou por um segundo na borda, firme. Ninguém na sala viu, porque todos estavam olhando para o rosto dela. Só Fine viu, porque ele não estava olhando para o rosto dela. Estava olhando para a mão. Entendeu que não era que ela não tinha medo. Ela tinha medo e estava ali de pé assim mesmo. Cláusula 9, começou ela, com a voz clara e uniforme. Parágrafo 3. A cláusula de compensação por violação das obrigações de fornecimento. O texto original em russo diz o seguinte. Ela leu o russo em voz alta, devagar, preciso, com a pronúncia de quem fala a língua de dentro, não de fora. Traduzido para o inglês de acordo com o texto exato, essa frase significa, em caso de violação das obrigações de fornecimento por culpa da parte fornecedora, a parte fornecedora arca com a compensação integral na taxa acordada. Ela fez uma pausa no tempo exato, longa o suficiente para a sala absorver cada palavra. A tradução apresentada nesta sessão há 20 minutos foi, em caso de rescisão antecipada do contrato pela parte compradora, a parte compradora arca com a compensação integral na taxa acordada. Lena olhou pela sala. A discrepância não é menor e não é técnica. No original, a compensação pertence à parte que falha no cumprimento da obrigação de fornecimento. Na tradução, a compensação pertence à parte que cancela a compra. São 2 partes diferentes, 2 obrigações diferentes, e 2 consequências econômicas completamente opostas. A diferença entre as 2 versões, no contexto deste contrato, é de aproximadamente 300 milhões de dólares. A sala ficou em silêncio por 3 segundos. Os 3 segundos mais longos que Lena havia contado na vida. Então explodiu. A delegação russa em russo, a árabe em árabe, a italiana em italiano, a francesa em francês, a americana em inglês. 5 línguas ao mesmo tempo, e Lena conseguia ouvir todas as 5. O representante russo foi o primeiro a se levantar. Senhor presidente, solicitamos verificação imediata da cláusula 9 com a equipe de tradução da nossa própria delegação. As palavras eram em inglês, mas o peso era russo,
pesado, lento, sem deixar espaço para ninguém interromper. Antes que o presidente pudesse responder, o representante árabe também se levantou, falando em árabe formal e então se traduzindo para o inglês, porque naquele ponto ele não confiava em mais ninguém para falar por ele. Solicitamos revisão de toda a interpretação árabe desta manhã, não apenas da cláusula 9. Porque se uma cláusula pode ser alterada, não há razão para acreditar que as outras não foram. O presidente bateu o martelo 2 vezes. Os pedidos estão registrados. A assinatura está adiada até que a verificação seja concluída. E então tudo se moveu rápido. Kirk Alderman se levantou do pódio de interpretação. Abriu a boca como se fosse dizer algo, talvez uma objeção, talvez uma explicação. Mas o presidente já havia emitido a ordem, e 2 agentes de segurança do prédio estavam posicionados nos 2 lados do pódio como se soubessem de antemão que precisariam estar ali. Mr. Alderman, por favor, aguarde do lado de fora enquanto o comitê conduz a verificação. Kirk varreu a sala com o olhar. Olhou para Lena de pé no pódio onde ele havia estado sentado. Olhou para o caderno marcado em vermelho ainda aberto sobre a mesa. Então saiu com os 2 agentes de segurança sem dizer uma palavra, porque era inteligente o suficiente para saber que qualquer palavra dita agora iria para o registro oficial. Mas antes de Kirk deixar o pódio, Hitz agiu. Lena não o viu chegar ao pódio, porque seus olhos estavam na sala. Mas quando se virou, Hitz já estava ao lado da mesa do intérprete com o celular na mão, e havia tirado 3 fotos, o caderno aberto na página marcada em vermelho, o tablet com a tela de mensagens ainda acesa, e um bilhete manuscrito enfiado por baixo do caderno que Lena não havia conseguido ver da área técnica, mas que Hitz havia visto porque estava bem em cima. 3 fotos em menos de 5 segundos. Evidência física já no celular de Hendricks antes que qualquer coisa pudesse ser apagada. A sala de negociação era agora um bloco de caos ordeiro. O tipo de caos que pessoas poderosas fazem quando percebem que estavam segundos de serem enganadas. Assessores jurídicos abriram laptops. Chefes de delegação conversavam urgentemente entre si em pelo menos 4 idiomas ao mesmo tempo. A estenografista digitava sem parar. E no corredor da esquerda, Genevieve Harland estava saindo, não correndo, mas caminhando rápido e contida. O passo de alguém tentando parecer que estava indo resolver uma questão, não fugindo de uma cena. Mas ela não passou da porta. 2 pessoas estavam ali. Um homem e uma mulher. Ternos pretos, crachás de identificação diferentes dos de segurança do prédio, com letras menores e um brasão diferente que Lena reconheceu instantaneamente, porque havia visto centenas de vezes durante os 4 anos no DOJ. Crachás do Comitê Federal de Supervisão. Miss Harland, disse a mulher. O comitê de supervisão precisa falar com você. Genevieve parou. Olhou para os 2 agentes. Olhou para a sala de negociação onde o presidente anunciava uma investigação interna com início imediato. Olhou para Hicks parado perto do pódio de interpretação com o celular guardando 3 fotos cujo conteúdo ela conhecia muito bem. E pela primeira vez naquele dia, o rosto de Genevieve Harlan não tinha sorriso algum. Nem profissional, nem forçado. Nada. Apenas o vazio de uma pessoa que acaba de entender que cada saída desta sala se fechou ao mesmo tempo. A sala de negociação perdeu metade da tarde para verificações e reorganizações. A equipe de tradução particular da delegação russa confirmou a discrepância da cláusula 9 em 15 minutos. A delegação árabe demorou mais, porque exigiu revisão completa de toda a interpretação árabe da sessão da manhã, e encontrou mais 3 lugares onde Kirk havia retirado nuances jurídicas do árabe. Não tão grave quanto a cláusula 9, mas suficiente para confirmar que não havia sido erro acidental. Era um sistema. Às 2 horas da tarde, o presidente reconvocou a sessão. A assinatura foi remarcada para as 4, com uma única mudança. Precisamos de um novo intérprete, disse o representante russo. E propomos Miss Ashord. O representante árabe acenou que sim. Nossa delegação concorda. O representante italiano olhou para Fay, depois para Lena, e então disse em italiano, com cada palavra chegando claramente aos ouvidos de Lena, a delegação italiana apoia a proposta.
3 delegações nomearam a mesma pessoa em menos de 1 minuto. O presidente registrou. Miss Ashford, a senhora aceita o papel de intérprete verificador oficial para a sessão de assinatura desta tarde? Lena olhou para o presidente. Aceito, disse ela. No intervalo entre as 2 e as 4, 3 coisas aconteceram. E Lena se lembrou de cada uma separadamente. Primeiro, o representante russo veio encontrá-la na área de café. Falou russo desde a primeira frase, um teste gentil, e Lena o reconheceu imediatamente, porque havia encontrado esse tipo de teste centenas de vezes na carreira. Ela respondeu em russo sem hesitar, sem parar para procurar uma única palavra, com a pronúncia que, quando ele ouviu, mudou a postura dele. Ficou mais ereto, mais sério. Como um homem que acabará de confirmar que a pessoa à sua frente merecia um nível mais alto de respeito do que o que havia estado dando. O que você fez hoje foi inestimável, disse ele em russo. Literalmente, nossa equipe verificou 3 vezes e ainda não a havia percebido. O truque é saber o que procurar, respondeu Lena. Quando a pessoa que projeta o erro conhece o texto original, o erro sempre se esconde no lugar onde o leitor está mais certo de que tudo está correto. O representante russo a olhou por mais um segundo, depois acenou com a cabeça lentamente, o aceno de um homem que acabou de conhecer um colega de verdade, não um conhecido social. Segundo, o representante árabe veio depois. Falou árabe formal do começo ao fim, sem uma única vez mudar para o inglês. E eles passaram 10 minutos discutindo o peso jurídico carregado nas conjugações verbais do árabe formal, a diferença entre obrigação e recomendação quando uma única preposição muda, e como Kant havia removido sistematicamente essas preposições exatas durante toda a manhã. O representante escutou com a atenção de um homem que havia estado procurando essa conversa por muito tempo. Quando terminou, disse, no próximo trimestre, há 3 conferências envolvendo contratos de energia do Oriente Médio. Todas as 3 exigem árabe formal no mais alto nível, e todas as 3 precisam de alguém como você. Lena anotou e agradeceu. Terceiro, o representante italiano chegou, e a troca foi a mais breve de todas. Falou em italiano. A senhora tem um cartão de visita? Lena fez uma pausa. Não, disse ela. Não tenho cartão de visita. Havia 3 anos que outra pessoa gerenciava cada contato profissional da sua vida, e ela não tinha cartão algum com o próprio nome. Essa frase existia em 6 idiomas, e nenhum deles conseguia traduzir completamente o que ela significava. Envio minhas informações de contato amanhã, disse ela. Ele acenou que sim e se afastou. De onde estava sentado alguns metros adiante, Fay havia observado as 3 trocas sem intervir, sem se aproximar, sem fazer nada além de digitar algo no celular com uma expressão que qualquer pessoa que não o conhecesse chamaria de comum. Mas Lena havia observado tempo suficiente para reconhecer que era o mais próximo de um sorriso que já havia visto no rosto de Fay Calavai. Às 4 da tarde, a sessão de assinatura começou com uma atmosfera completamente diferente da manhã. Mais pesada, mais lenta, mais desperta. O tipo de atmosfera que pertence a pessoas que quase foram enganadas e agora sabem o custo de cada palavra sobre a mesa. Lena ficou de pé no pódio de interpretação. Leu cada cláusula em 5 línguas, devagar, claramente, com precisão, com a calma de alguém que sabia que cada palavra que pronunciava tinha consequências reais para pessoas reais em lugares que nunca apareceriam nas notícias, mas que viveriam com o que fosse assinado naquela tarde. O representante russo acenou quando ouviu o russo, com a expressão de um homem ouvindo finalmente o que havia estado esperando ouvir. O representante árabe fechou os olhos por um momento quando vieram as sessões em árabe. Da forma como o músico fecha os olhos quando a melodia é finalmente o que deveria ser. Fay a observou por 2 horas da mesa principal, não com o olhar surpreso de um homem vendo algo impressionante, mas com o olhar de um homem que entendia o valor real do que acontecia à sua frente e sabia que não ia esquecer. O contrato foi assinado às 18h15. O presidente declarou a sessão encerrada. A sala aplaudiu por protocolo. Lena desceu do pódio com a mesma compostura com que havia subido, sem celebração, sem buscar o olhar de ninguém, com a quietude de quem fez o que precisava ser feito e sabia que isso era suficiente.
O restaurante no terraço do Villard tinha vista sobre o National Mall à noite, luzes amarelas refletidas ao longo das margens do rio, e o escuro onde o monumento a Washington se erguia como uma lâmina fina de luz cortando o céu. Uma mesa junto ao vidro. Apenas 2 pessoas. Sem pastas, sem tablet, sem documentos abertos sobre a mesa. Hendrix ficava do lado de fora da porta do restaurante, próximo o suficiente para chegar em 3 segundos se necessário, mas longe o suficiente para que a conversa lá dentro pertencesse às 2 pessoas sentadas junto à janela. Lena pediu peixe e água. Fine pediu bife e uísque. Comeram em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio que pertence a 2 pessoas que acabaram de viver um dia que a maioria das pessoas não experimentaria numa vida inteira, e que precisam de alguns minutos para deixar isso assentar antes de dizer qualquer coisa. Lena falou primeiro. Perguntou sobre a diferença entre tradução e interpretação, porque era uma pergunta segura, e porque queria ver como Fine calava e falava quando não havia um contrato de 300 milhões de dólares sobre a mesa entre eles. Fine escutou, depois respondeu com uma pergunta própria. Então, quando você ficou de pé no pódio e leu a cláusula 9 em 5 idiomas, você estava traduzindo ou interpretando? Lena pensou por um segundo. Estava dizendo a verdade de 5 formas diferentes para que ninguém pudesse fingir que não entendia. Fine fez um leve aceno, e naquele aceno Lena percebeu que ele não havia perguntado por educação. Havia perguntado porque queria genuinamente saber a resposta. Falaram sobre Washington no inverno. Sobre o rio Potomac que Lena havia visto pela janela do quarto na madrugada anterior. Sobre como esse rio nunca congelava completamente, não importava o quanto a temperatura caísse, porque a correnteza por baixo era forte demais. Algumas coisas parecem silenciosas por fora, disse Lena, mas por dentro nunca param de se mover. E ela não estava falando só do rio. Então fez a pergunta que havia querido fazer desde a noite anterior no porto. Naquela noite, antes de saber quem eu era, antes de Hicks verificar qualquer coisa, por que você se aproximou de mim? Fine não respondeu imediatamente. Girou o copo de uísque uma vez lentamente sobre a mesa, o movimento de um homem escolhendo entre a resposta segura e a honesta, e decidindo qual das duas lhe dar. Então escolheu. Porque vi alguém sentada sozinha no pior momento do dia sem desmoronar. Disse. Você estava contando em 3 idiomas, completamente sozinha num banco no porto à meia-noite. Ele fez uma pausa. No meu mundo, a pessoa que mantém a calma depois de perder tudo é a pessoa mais perigosa da sala. E eu respeito esse tipo de perigo. Silêncio. O som de talheres de uma mesa distante. As luzes do National Mall lá embaixo. Havia algum outro motivo? Perguntou Lena. Porque sabia que havia. Fine olhou para o uísque no copo. Meu pai foi morto quando eu tinha 23 anos, disse ele. A voz não mudou de tom, mas o ritmo desacelerou levemente, o tipo de desaceleração que vem quando alguém abre um cômodo que não deixa muitas pessoas entrarem. Ele foi traído e morto pelo aliado mais próximo. Um homem que jantou na nossa casa todo domingo por 10 anos. Ele parou. Desde aquele dia, odeio traição mais do que qualquer coisa no mundo. Mais do que inimigos, porque inimigos pelo menos não fingem amar você antes de agir. E naquela noite no porto, quando vi aquele homem fazer o que fez a você, reconheci esse tipo de traição. Não porque soubesse os detalhes, mas porque conhecia a sua forma. Lena escutou e ficou em silêncio por vários segundos, porque entendeu que o que Fine havia acabado de lhe dar não era informação. Era confiança. E confiança de um homem como ele pesava mais do que qualquer contrato de 300 milhões de dólares. Tem algo mais que quero dizer, disse Lena. Você pagou a conta hospitalar da minha mãe. Fine não confirmou nem negou. Apenas a olhou, esperando que ela continuasse. Foi gentileza, disse Lena. E suspeito que você não quer que ninguém saiba que você possui isso. Fine a olhou por mais tempo do que em qualquer momento nas últimas 24 horas. Não era o olhar de quem julga ou calcula. Era o olhar de um homem que acabou de ser nomeado corretamente no lugar onde se escondia com mais cuidado. E em vez de se sentir exposto, sentiu-se visto.
Você é a primeira pessoa em 13 anos a usar essa palavra comigo e me fazer não querer discutir, disse ele. Um longo silêncio se seguiu. Não era incômodo, não era pesado. Apenas duas pessoas sentadas junto a uma parede de vidro olhando para uma cidade adormecida, as duas sabendo que algo entre elas havia mudado, e nenhuma delas precisando dar nome a isso. Por que nomeá-lo agora tornaria isso menor do que realmente era? Fine tomou um gole de uísque. Lena bebeu sua água. Lá embaixo, o National Mall repousava quieto na noite de novembro. E em algum lugar ao longe, o Potomac continuava se movendo, nunca congelado, nunca completamente parado, não importava o frio lá fora. Lena voltou para o quarto depois do jantar, fechou a porta, e ficou de costas contra ela por um momento no escuro antes de acender a luz. Então pegou o celular novo e ligou para Phoebe. A irmã atendeu imediatamente, e a primeira coisa que Lena ouviu não foram palavras, mas a respiração. O tipo de respiração de alguém que ficou segurando o ar o dia inteiro e só agora o estava soltando. Sis, disse Phoebe, a voz tremendo. Me conta tudo, disse Lena. Não tudo, porque havia partes que não podia dizer pelo celular, mesmo numa linha nova, mas o suficiente. Contou sobre a sessão de negociação, sobre a cláusula 9, sobre ficar de pé no pódio de interpretação pela primeira vez em 3 anos e dizer a verdade em 5 idiomas diante de 200 pessoas. Contou que o contrato havia sido assinado conforme o texto original. Não contou sobre a ligação em russo atrás da porta entreaberta, nem sobre a ordem de resolver Kalavai, porque isso era algo que guardaria para si mesma. Phoebe escutou tudo e então chorou. Não o choro que vem da dor. O que vem do alívio. O tipo que pertence a alguém que ama muito outra pessoa, que ficou com medo por ela, e que agora ouve que ela está bem, e tudo que estava represado se solta de uma vez. Sis, disse Phoebe entre as lágrimas. Estou tão orgulhosa de você. Lena fechou os olhos. Obrigada, disse ela. Então prometeu ligar de novo amanhã e encerrou a chamada. Pousou o celular sobre a mesinha da janela, sentou na cadeira onde havia se sentado na noite anterior enquanto escrevia as 4 páginas no caderno, e olhou para Washington à noite, os edifícios brancos e pálidos embaçados na névoa fria de novembro. E pela primeira vez nas últimas 24 horas, Lena se permitiu chorar. Não por causa de Bryce. Ela havia terminado com Bryce no momento em que ouviu Phoebe dizer no carro na noite anterior que o relacionamento havia sido uma operação com orçamento. Pessoas não choram por operações. Choram pelo que essas operações tomam. Lena chorou por 4 anos. 4 anos vividos dentro de uma peça que havia confundido com a vida real. 4 anos acordando toda manhã ao lado de um homem que ela achava que amava, enquanto ele era pago mensalmente para mantê-la afastada do exato lugar onde ela deveria estar. 3 anos traduzindo migalhas de contratos para pequenos escritórios de advocacia em Manhattan por honorários insuficientes para cobrir o aluguel em Queens, quando deveria estar de pé em salas como a que havia estado naquela tarde, lendo cada cláusula em 6 idiomas para pessoas que precisavam da verdade entregue com precisão absoluta até a sílaba. 3 anos com a mãe num hospital em Brooklyn, enquanto lutava para cobrir as contas médicas com uma renda deliberadamente destruída pelo mesmo homem que a abraçava todas as noites e dizia, você me tem. As lágrimas não duraram muito, e não foram muitas, porque Lena não era uma mulher que chorava por muito tempo. Chorou exatamente o suficiente para que a coisa que havia estado comprimida no peito desde a noite anterior no porto encontrasse o caminho para fora. E então parou, porque sabia que as lágrimas têm uma função. E uma vez que essa função estava completa, continuar a chorar se tornava autopiedade, e ela não tinha tempo para isso. Enxugou os olhos com o dorso da mão, ficou de pé, lavou o rosto, voltou para a cadeira junto à janela, abriu o caderno, passou pelas 4 páginas escritas na noite anterior, passou pelas páginas de anotações da sala de negociação daquele dia, até chegar à primeira página em branco. Escreveu uma única linha em letras maiúsculas, claras e centralizadas no meio da página. O talento não desaparece quando é silenciado. Ele espera. Ficou olhando para essa frase por um tempo. Então fechou o caderno, pousou a caneta, olhou pela janela onde Washington repousava quieta sob um véu fino de névoa, e em algum lugar mais além,
o Potomac continuava se movendo na noite, invisível, mas presente, nunca congelado, nunca parando. Amanhã ela ligaria para o DOJ. Amanhã enviaria suas informações de contato para a delegação italiana, para a russa, para a árabe. Amanhã haveria tempo para tudo o que estava se abrindo à sua frente. Mas naquela noite ela havia terminado de chorar. E isso significava que estava pronta. Tudo desmoronou mais rápido do que havia demorado a ser construído. Kirk Alderman entregou tudo naquela mesma noite, numa sala sem janelas no subsolo do prédio federal, sentado diante de 2 agentes do Comitê de Supervisão e um representante do FBI chamado do escritório de Washington. Ele não falou por remorso. Falou porque Hicks havia tirado 3 fotografias, o caderno marcado em vermelho, a tela de mensagens no tablet, e a folha de instruções enfiada por baixo do caderno. E quando o advogado dele viu aquelas 3 fotografias, o único conselho que restava dar era: coopere imediatamente em troca de imunidade parcial. Kirk entregou nomes. Entregou documentos. Entregou o histórico de mensagens. Entregou a lista das 3 empresas de tradução nas quais estava cadastrado, e todas as 3 tinham Petrov como cliente principal nos últimos 18 meses. Entregou a cadeia de instruções que havia recebido para cada sessão de negociação, quais cláusulas deveriam ser simplificadas, quais deveriam ser revertidas, com valores de pagamento específicos anexados a cada interpretação intencional errada. Genevieve Harlan foi suspensa antes do fim daquele dia. O comitê de supervisão encontrou 17 trocas de mensagens no celular dela com um número descartável registrado em nome de uma empresa de fachada que Kirk havia confirmado pertencer ao sistema de Petrov. Genevieve não falou. Chamou um advogado e ficou em silêncio. Mas esse silêncio não a salvou, porque Kirk já havia dito o suficiente. E as 3 fotografias de Hendricks disseram o resto. Bryce Ledger foi convocado pelo FBI 2 dias depois, em Nova York. Não foi preso imediatamente, porque ainda não havia o suficiente para indiciá-lo de imediato, mas foi compelido a comparecer como testemunha na investigação sobre o vínculo entre sua empresa de consultoria e a rede de Petrov. 4 anos recebendo dinheiro. 4 anos bloqueando a carreira de Lena. A denúncia anônima enviada ao DOJ. O contrato que assinou com Petrov 3 semanas depois de recusar o emprego em nome de Lena. Tudo isso estava sobre uma mesa do FBI em tinta preta sobre papel branco, sem lugar para se esconder. E Calavai fez o resto. A parte que a imprensa nunca escreveria e os registros judiciais nunca incluiriam. O que Kirk forneceu aos investigadores não foi apenas para o lado federal. Foi também para Hicks. E de Hicks, foi para lugares que Lena não perguntou e não precisou saber, lugares onde as artérias financeiras da rede de Petrov corriam sob empresas legítimas e foram cortadas uma veia de cada vez. Contas fechadas, parceiros afastados, contratos cancelados. Não por ordem judicial, mas por telefonemas à meia-noite e reuniões em salas sem placas de identificação. Em questão de semanas, Julien Petrov perdeu o que havia construído ao longo de anos. Não de um único golpe, mas de 100 cortes pequenos colocados exatamente onde precisavam estar, o tipo de destruição que só quem entendia o sistema por dentro saberia como executar. Lena sabia que estava acontecendo. Não era ingênua e não fingia não ver. Mas não perguntou. Disse a Fay na última manhã em Washington, sentada à sua frente na mesa de canto do restaurante do hotel onde 2 dias antes ele havia deslizado o crachá de consultora técnica na sua direção, há perguntas que, se eu fizer, as respostas vão mudar tudo entre nós. Por isso, não vou perguntar. Fay a olhou por mais tempo do que de costume, não com julgamento, mas com o olhar de um homem que acabará de ver que confiança não era o mesmo que não saber nada. Era saber o suficiente para entender onde parar. É por isso que confio em você, disse ele. Lena bebeu o café. Fay bebeu o dele. Do lado de fora da janela, Washington clareava sob uma luz de novembro fraca e pálida. E em algum lugar nessa cidade, o sistema fazia a sua parte, a lei fazia a sua parte, e Fay Calavai fazia a dele. E a linha entre esses 2 mundos era a linha que Lena escolheu não cruzar, porque entendia que ficar do lado certo era a única forma de fazer sobreviver o que existia entre eles.
Lena voltou para Nova York na manhã seguinte. Pegou o voo das 6 de Reagan National para LaGuardia com o caderno na bolsa e o celular novo que Hicks já havia configurado com tudo de que ela precisava. A primeira coisa que fez ao pisar de volta em Queens não foi ir ao seu apartamento, foi direto para o Brooklyn Methodist visitar a mãe. A mãe ainda estava na ala de cuidados, sem ter sido transferida para lugar nenhum. E quando viu Lena entrar, sorriu com o sorriso de alguém que não sabia que a filha havia acabado de viver os 2 dias mais longos de sua vida, mas sabia que a filha estava ali. E isso era suficiente. Lena segurou a mão da mãe e ficou sentada ao lado da cama por 30 minutos sem dizer muito. Porque às vezes estar sentado ao lado de alguém é a linguagem mais completa que existe. E ela não precisa de tradução. Na semana seguinte, ela ligou para o DOJ. Mas não foi a ligação que havia planejado. O DOJ ligou primeiro para ela, porque a notícia da negociação em Washington havia chegado exatamente às pessoas que precisavam ouvir, e a liderança do Departamento Federal de Interpretação queria se encontrar com Lena. A reunião aconteceu numa sala de conferência no 7º andar do DOJ, não na sala sem janelas no subsolo onde 3 anos atrás ela havia assinado a retirada voluntária por orientação de um homem que era pago todo mês para destruí-la. Desta vez, ela se sentou diante de 3 pessoas, e elas não lhe pediram para explicar nada. Informaram que a investigação interna havia reaberto o arquivo da denúncia anônima de 3 anos atrás, que o FBI havia confirmado que a denúncia partiu do dispositivo de Bryce Ledger, que ela nunca deveria ter sido forçada a sair, e que queriam tê-la de volta. Não na antiga posição, mas numa mais alta, chefe de interpretação para negociações de alta segurança, o cargo que ela deveria ter ocupado há muito tempo, se ninguém houvesse pago para mantê-la fora daquela cadeira. Lena olhou para as 3 pessoas à sua frente e pensou na sala sem janelas no subsolo. Na mão de Bryce segurando a dela por baixo da mesa. Nas palavras, você não precisa deles. Você me tem. Então disse, aceito. 3 meses depois, Lena assinou um contrato com a Calaver Holdings, em termos que ela própria propôs, não termos que Fine havia oferecido, com a independência que exigia e o reconhecimento que merecia. Fine leu o contrato que ela enviou, não mudou uma única linha, assinou, e devolveu com uma nota. Manuscrita num pequeno pedaço de papel que Lena guardou dentro do caderno até aquele dia. A nota tinha apenas uma frase. A melhor cláusula que já assinei. Na noite antes de Lena deixar Washington pela primeira vez, no saguão do Villard perto dos elevadores, Fine parou. Lena. Ela se virou. O que Bryce fez não foi apenas traição, disse ele. Foi uma operação de 4 anos. E você a desmontou em 2 horas. Lena olhou. 12 anos, ela corrigiu. As 2 horas foram só a reta final. Fine acenou com a cabeça. E naquele aceno, Lena soube que o homem à sua frente era alguém que escutava de verdade. Não o tipo de escuta feita para responder. O tipo feito para entender. O tipo de escuta que ela não havia encontrado em ninguém nos últimos 4 anos, porque a pessoa que deveria ter escutado era exatamente a que estava sendo paga para mantê-la em silêncio. Nos meses que se seguiram, eles trabalharam em cidades diferentes. Nova York, Washington, Londres, Dubai, Genebra, salas de negociação diferentes, contratos diferentes, idiomas diferentes. Mas construíram um ritmo que pertencia só a eles. Uma linguagem privada não contida em nenhum dos 6 idiomas que Lena falava, mas entendida pelos 2. Escrita em notas manuscritas curtas, nas margens de documentos, em ligações no meio da noite quando um deles precisava confirmar um termo jurídico e o verdadeiro motivo da ligação não era o termo. Em pausas silenciosas durante reuniões em que os olhos se encontravam pela mesa, e ninguém precisava dizer nada porque um leve aceno bastava. E em algum ponto, num dia que nenhum dos 2 conseguia apontar com exatidão, pararam de precisar nomear o que existia entre eles para saber o que era. Porque algumas coisas, como os melhores intérpretes entendem, não precisam de tradução. Se essa história tocou você de alguma forma, pare por um segundo e pense nisso. Cada um de nós carrega um talento, um valor, algo que só nós entendemos verdadeiramente o quanto vale. Às vezes a vida nos coloca ao lado de pessoas que deliberadamente nos fazem acreditar que somos menores do que realmente somos.
Elas não conseguem tomar o nosso talento, porque isso é impossível. Elas apenas tomam as ferramentas que usamos para vivê-lo. Mas o talento não desaparece quando é silenciado. Ele espera. Ele sempre espera. E quando a pessoa certa aparece, quando a porta certa se abre, ele retorna com mais força do que qualquer pessoa havia esperado. A história de Lena é ficcional, mas os sentimentos dentro dela são reais. Você já sentiu alguém tentando te manter pequeno? Você já duvidou de si mesmo por causa das palavras da pessoa em quem mais confiava? E você já se levantou, pelo menos uma vez, e percebeu que era mais forte do que a história que alguém escreveu por você? Compartilhe com a gente nos comentários abaixo. Lemos cada comentário e queremos ouvir o que está no fundo do seu coração. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as novas histórias que publicamos todos os dias. Desejamos a todos que assistiram a este vídeo muita saúde, uma vida alegre, e paz em cada dia que vem pela frente. Obrigado por estar aqui conosco. Até o próximo vídeo.